como você está acompanhando ao longo da nossa programação, a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã entra no terceiro dia. E a gente vai conversar agora com o consultor de risco político e relações internacionais, Marcelo Suano. E, aliás, você acompanha imagens ao vivo neste momento, 12h11, horário de Brasília. 5 horas da tarde e 9 minutos, horário de Beirute, que também está sendo atacado desde as últimas horas por conta que o grupo Hezbollah fez um ataque a Israel e agora Israel realiza ataques para revidar. Marcelo Suano, boa tarde para você. Eu já começo te perguntando sobre a entrada do grupo Hezbollah nesse conflito. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos da Record News e a todos que nos acompanham. Para mim é um prazer e uma honra poder contribuir com o trabalho de vocês. É interessante que você falou já do ataque do Hezbollah. Primeiro, vamos lá, já se esperava tanto que as milícias do Hezbollah, bem como os Houthis e outras unidades que são apoiadas pelo Irã, queriam retaliar de alguma maneira. Tá? Isso já era esperado. A grande questão é, o Hezbollah ele está extremamente fragilizado, ele já não tem a capacidade de poder fazer algum ataque com grande poder de fogo contra Israel, mesmo porque Israel tomou algumas medidas preventivas. A gente não pode esquecer aquilo que, independentemente dos fatores que podem trazer os custos humanos, mas ali é custos humanos de terroristas. Aquela ação de Israel foi um dos serviços de inteligência mais bem planejados da história da inteligência ao longo da vida humana. Aquilo que eles fizeram, que eles aniquilaram toda a liderança do Hezbollah e parte expressiva daqueles que ocupam cargos superiores, bem como de soldados do Hezbollah, foi algo que já deixou o Hezbollah extremamente fragilizado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Israel fez outras ações, incursões para diminuir ou encerrar as ações do Hezbollah, que é muito difícil porque eles se infiltram, eles se camuflam, eles escamoteiam. Além disso, antes dessas ações que aconteceram agora, neste momento contra o Irã, Israel também tomou ações contra o Hezbollah. Além do que, há de se trazer em consideração que a própria lideranças governamentais do Líbano alertaram que não iriam aceitar ações, não era contra o Estado libanês, era do próprio Hezbollah. Falaram que o que está acontecendo no Irã não diz respeito ao governo libanês. Logo, foi um recado muito sério para o Hezbollah. O que isso significa? O Israel certamente já está se defendendo e vai se defender e fará ataques para pegar núcleos, células do Hezbollah que ainda estão ativas. E se não contar com o apoio do governo libanês, certamente o governo libanês ele se manterá, não é neutro, ele se manterá mais, eu diria, equilibrado, porque ele não quer se envolver nessa contenda e sabe que, independentemente de tudo aquilo que está acontecendo, desestabilizando o Oriente Médio, a culpa, por excelência, cabe ao Irã, que não está aceitando qualquer negociação, quer dar continuidade ao seu programa nuclear e, em especial, quer dar continuidade ao seu programa de mísseis balísticos, algo que não pode estar sendo admitido. Outros ataques vão acontecer em outras regiões em retaliação por parte, seja de Israel ou dos Estados Unidos, uma vez que o Irã está adotando a estratégia de generalizar e tornar uma guerra regional, atacando os aliados norte-americanos no Oriente Médio. Isso, por excelência, vai trazer mais embates, mas muito provavelmente a probabilidade é altíssima, quase 100%, de que não haverá sucesso. Você acredita, Marcelo, que haverá uma escalada desse conflito? Como você bem pontuou, é um conflito regional. E aí, quais países poderiam ser arrastados diretamente para a guerra? É interessante porque a tática utilizada pelo Irã é a tática do abraço do afogado. O que significa isso? Eu estou me afogando, vem alguém, eu me seguro nessa pessoa e puxo ela para baixo junto comigo, se eu não tiver condição de eu alavancar para sair dessa situação. E como que eles estão fazendo esse abraço do afogado? Eles estão simplesmente atuando em regionalizar o conflito, razão pela qual eles atacaram vários países árabes. E a gente não pode esquecer que o Irã é persa, ele não é árabe. Tá? Por isso, não haveria aquele prurido de dizer somos povos irmãos porque somos do mesmo grupo étnico. Não, não são.
são outra coisa. O que os une é o islamismo, mas ainda assim o islamismo iraniano, na configuração que o Irã deu, por mais que seja xiita e tenha grupos xiitas pelo Oriente Médio, além de tudo, tem financiado grupos terroristas sunitas, algo que não surpreende, mas que traz um certo desconforto ou curiosidade diante de todos. Ainda assim, o Irã ele não estará em condição de se, ao espalhar para todos, na tentativa de fazer um abraço do afogado, de preservar a sua postura. E o que pior pode acontecer é garantir que grupos islâmicos, ou melhor, países muçulmanos, se coloquem contra o Irã, separando definitivamente a questão religiosa da questão Estado, razão de Estado. Ele já está atuando contra a Arábia Saudita, que é uma aliada dos Estados Unidos, e o rei saudita já se posicionou pró-Estados Unidos, isso é evidente. Vai atuar contra os Emirados Árabes, não à toa, bombardeou bases americanas nesses países, já está atuando contra o Iêmen, já atuou, já manifestou ou bombardeou a Jordânia. Em síntese, esses países, de imediato, o Irã já está atacando para tentar regionalizar a guerra. O que eu acredito que ocorrerá? Haverá respostas de defesa desses países internamente para segurar os núcleos que podem estar apoiando o Irã. E o que o Irã conseguirá com isso? Que todos esses países digam: vocês podem utilizar os nossos corredores aéreos, podem utilizar o nosso território para trânsito de tropas, se necessário for, talvez não seja necessário, e inclusive tem o nosso apoio diplomático para confrontar o Irã. Ou seja, não é um tiro no pé, é o último recurso que eles estão usando, e certamente esse uso recurso apenas reforçará um conjunto de aliados aos Estados Unidos e a Israel, apesar de tornar a guerra regional, o que eu acredito que durará um certo tempo, mas será menor do que aquilo que se pode prever de muitos meses. É uma aposta que eu faço com base em vários elementos. É possível que se estenda por muito tempo, mas a probabilidade é baixa, porque isso afetará a economia mundial de uma maneira muito drástica. E o próprio mundo vai dizer: então é melhor a gente ficar do lado dos Estados Unidos e acabar com esse governo tirânico do Irã, dando força para restabelecimento da ordem, do que estar apoiando uma condição de guerra eterna, ou seja, por muito tempo. Certo. Tendo os dados, né, do armamento que o Irã possui, do efetivo militar, quanto tempo ele pode aguentar, resistir nesse conflito, Marcelo? Uma pergunta-chave, Sônia. É interessante porque as tropas iranianas, as Forças Armadas iranianas, ela tem 3 ramos. Ela não tem 3 forças armadas, como, por exemplo, a gente encontra no Brasil, como a gente encontra nos Estados Unidos, são 5, que virou 6. Lá são 3 ramos. Você tem um exército, é o Arpesh, eu creio que essa é a pronúncia, que é o exército regular. Não seria o exército, é a Força Armada Regular, com um papel de defesa. E aí esse Arpesh tem Marinha, Exército, Aeronáutica e uma Força de Defesa Antimísseis. Ponto. São 4 Forças Armadas dentro de um ramo. Você tem a Guarda Revolucionária, que tem 6 ramos: Marinha, Exército, Aeronáutica, Força Aeroespacial. Tem as Forças Quds, que tem a função de fazer ações externas, propriamente dito. As Forças Quds, inclusive, trabalham como forças especiais. E tem os Basij, que trabalham internamente para controlar e conter qualquer impulso da população contra o governo. Mesmo porque as guardas revolucionárias, elas têm uma configuração, a Guarda Revolucionária, ela tem uma configuração de defesa do regime. Não é a defesa do Estado ou do povo, ela está lá para defender o regime. E tem a Força de Polícia, que também tem 3 ou 4 ramificações, dentre elas de serviço de inteligência. A Guarda Revolucionária também tem um serviço de inteligência. Quando você olha essa amplitude, você diz: são muitos soldados. Só tem um detalhe: para manter soldados, você precisa de recursos. Ora, você não tem mais tantos recursos para manter essas tropas, uma vez que a sociedade está depauperada, está empobrecida ao máximo, o Estado não tem, o governo não tem mais recursos financeiros, razão pela qual eles trabalham tanto para acabar com as sanções internacionais e voltar a vender o que eles puderem vender para o mundo. Eles já não têm mais recursos financeiros e as tropas já estão sentindo um abalo do moral, não é da moral. A moral diz respeito a valores, o moral é a predisposição a continuar combatendo mesmo diante das adversidades. O moral deles já está baixo, porque eles viram a morte com precisão dos seus líderes.
E eles estão vendo a impossibilidade deles articularem uma defesa em que possa ser utilizadas as tropas de terra. E as tropas de ar e de mar, elas estão também aniquiladas. Segundo o Trump, já foram explodidos 9 naves da Marinha iraniana. Ou seja, eles estão vendo moral muito baixo. O que isso significa? Há um número de centenas de milhares de soldados, mas você tem que levar em consideração qual é o moral deles, está cada vez mais baixo. Quais são os recursos? Estão cada vez mais baixos. E tanto Israel quanto os Estados Unidos foram inteligentes, em especial Israel, de não limitar a ação à questão nuclear, às usinas nucleares, mas aos lugares que são silos de mísseis e os ambientes em que há a produção de mísseis balísticos. De forma que, explodindo os mísseis balísticos, acabando com o sistema de drones e acabando com a força nuclear, o sistema de drones e os mísseis balísticos estão reduzidos ao máximo possível. Chegará uma hora que não haverá recursos para repor. Por isso, diante do quadro da queda do moral e da redução de recursos e a redução de equipamentos ou de armamentos, a tendência é que dure menos do que aquilo que o Irã está falando. Talvez um pouco mais do que o Trump esteja falando. Talvez isso aí em algumas semanas, mas a gente não pode fazer uma aposta muito convicta, porque vários analistas fizeram apostas de que, por exemplo, na Ucrânia duraria 4, 5 dias, uma semana no máximo. Eu fui um dos que imaginava que seria rápido, por outras razões, que não interessa aqui. Mas veja, isso a tendência é de que seja rápido, porque o regime não terá como se sustentar por causa das tropas com moral baixo, sociedade revoltada, poucos recursos financeiros e a queda do efetivo de armamentos. Marcelo, você falou da sociedade revoltada, né? Com a morte do Ali Khamenei, eles já se reorganizaram, colocaram ali um novo líder provisoriamente, até que seja eleito, não sei se é a melhor palavra para falar nesse caso, mas um novo representante, enfim. Mas a sociedade, há um índice de rejeição por esse regime, haviam protestos em andamento, aliás, que terminou com muitos mortos, né? De fato, o Trump falou em alguns momentos que é uma chance dos iranianos se organizarem e se verem livres desse regime. Você acredita que isso pode acontecer? Há um movimento de que eles se mostram fortes, né? Tudo bem, Ali Khamenei morreu, mas a gente já colocou outro e a gente vai resistir bravamente. Essa é a mensagem que eles tentam passar do meu ponto de vista. Como você analisa isso, Marcelo? É interessante. O Trump, se eu bem entendi aquilo que o Trump manifestou, porque o Trump fala muitas coisas, né? Todas muito incisivas e todas com um grau de correção muito alto, ou seja, com muita precisão em várias ocasiões. Mas se eu bem entendi aquilo que ele disse, criamos uma janela de oportunidade. Está certo. Criou-se uma janela de oportunidade exatamente pelo fato de que certamente haverá um nível de competição interna pelo poder. Um dos clérigos do Conselho, da Assembleia dos Especialistas já foi indicado. Ele está ocupando. Para mim, a tendência natural é este indivíduo tentar se eternizar, mesmo porque eles vão pedir um tempo para que a Assembleia dos Especialistas, são 88 membros, escolham entre aqueles que poderiam ser indicados naturalmente. O Khamenei queria indicar o seu filho, da mesma forma que o próprio Assembleia tinha dentro do espectro o indivíduo que, curiosamente, é mais moderado, que é o neto do Ayatollah Khomeini. Quando você observa, haverá uma certa disputa interna entre eles, criando núcleos de confronto institucional. Isso se espera que aconteça. Se, porventura, houver uma queda do apoio das Forças Armadas, e o Trump também anunciou que muitos militares já estão ligando desesperadamente para fontes americanas dizendo que querem se entregar. Vamos tomar isso como sendo próximo da verdade, se não a verdade absoluta. Ora, tendo esses conflitos internos e a queda do moral, e muitos já querendo fazer uma defecção, ou seja, sair do governo e sair do apoio ao regime, nós podemos ter um grupo institucional de militares, políticos e lideranças que certamente podem migrar para a sociedade. Ora, por que foi criada uma janela de oportunidade? Porque a sociedade vê diretamente que não tem como sobreviver esse regime. Foram anunciados aproximadamente 40 mil mortos, o que se supõe que tenha chegado
a 80 mil mortos na repressão. Há um determinado ponto em que se aplica, apesar de eu não ser hegeliano, de forma alguma, mas se aplica uma das máximas do Hegel, que é a dialética do senhor e do escravo. O que é a dialética do senhor e do escravo? O escravo se mantém e aceita o seu regime de escravidão enquanto há algo que ele ainda possa perder, ou seja, porque ele ainda tem alguma coisa. O limite máximo é a própria vida. Quando o escravo percebe que ele já não tem mais nem a vida, porque a vida está sendo jogada no lixo ou ele está sendo morto a cada momento, a tendência natural é o escravo ir para o embate. E ele vai para o embate do tudo ou nada porque ele já perdeu tudo. Inclusive a sua vida pode ir embora amanhã. Então ele arrisca e ocorre uma inversão. O escravo torna-se senhor porque dizima o senhor. E os senhores que estavam associados aos grandes senhores tornam-se escravos, ou seja, é uma inversão. No caso da estratégia militar, se usaria isso como a inexistência de uma rota de fuga, o que significa o regime está pressionando tanto a sociedade por não está dando a ela uma rota de fuga de liberdade, expressão, mudança de governo. Qual é a tendência natural? É um gatinho numa parede e um cachorro indo para matá-lo. O que o gato faz? Vai para a briga. Como não tem a rota de fuga, é a mesma coisa da dialética do senhor e do escravo. A tendência natural é de que essa população vá para o tudo ou nada. A janela de oportunidades foi criada, há uma defecção e essa população tende a se rebelar. Mesmo que a elite do regime e um certo grupo de militares estejam dando apoio, mas isso tenderá ao esgotamento. Em determinado momento, eles não terão mais recursos e aí, mesmo tentando se refortalecerem, eles não terão como subsistir. Porque é uma questão de lógica, de história, de vida e de comportamento político e militar. A história mostra para nós que a tendência deles é eles não sobreviverem. Mas em política, um dia uma eternidade. Quanto mais demorar, mais eles podem sobreviver e mais eles podem voltar a se organizar e a massacrar o seu povo. Por isso que o Trump falou que vai até o fim. Eu creio que o Trump esteja fazendo essa leitura. De ir até o fim. E o secretário de Guerra, Pete Hegseth, falou hoje de manhã também que está disposto a ir até o fim e os Estados Unidos sairão vencedores dessa guerra. Ele fez essa afirmação. Você chegou a acompanhar, Marcelo, a fala dele nessa manhã? Não cheguei a acompanhar. Eu estava fazendo outra atividade, mas eu gostaria de ter alguns elementos que eu possa até reforçar. O Hegseth, ele é muito claro. E ele não é um indivíduo de ficar de firulas. A primeira coisa que o Hegseth fez quando ele assumiu a Secretaria de Defesa, a Secretaria seria correspondente ao Ministério, ele já mudou isso, não é Secretaria de Defesa, é Secretaria da Guerra. O que ele está querendo dizer com isso? A guerra trata de defesa e ataque. O ataque é trabalhado em função do quê? Das hipóteses de conflito. Então, nós não vamos reduzir as hipóteses de conflito. Se existe, nós trabalharemos para entrar no conflito, no caso, na guerra, e vencer essa guerra. Então, o Hegseth, ele é muito incisivo nisso. Ele foi militar da Guarda Nacional, do seu estado, eu tenho a impressão. Ele sabe o que é ser militar, ele sabe o que é uma guerra, e ao contrário do que as pessoas pensam, os indivíduos que menos gostam da guerra são os militares, porque são eles que sofrem na pele o impacto da vida e da morte e da possibilidade da sua morte imediata. Essa é a razão pela qual, quando entra em guerra, a primeira preocupação deles, temos que acabar com essa guerra o mais rápido possível, porque nós não lucramos nada com isso. Só quem lucra são aqueles que são os comerciantes da violência. Esses, tudo bem, lucram, mas nós não. E o Hegseth, ele raciocina como militar. Ele quer que isso acabe e ele vai até o final, indiscutivelmente. Marcelo, então vamos acompanhar juntos a fala do Pete Hegseth, que afirmou que o objetivo da guerra é atingir a paz através da força e que o exército americano foi treinado para matar. Vamos acompanhar. Nós somos guerreiros, treinados para matar o inimigo e derrubá-los. A história está nos assistindo. Sejam a força que vocês juraram ser. Foco, disciplina e sejam letais e inquebrantáveis. Nós vamos fechar e encerrar isso com as condições estabelecidas de Estados Unidos primeiro. Estados Unidos primeiro, America First, como disse o presidente Trump. Ninguém mais disse como deve ser. E saibam, antes de tudo, o presidente Trump e eu queremos protegê-los e estamos sempre apoiando vocês através de fogo, crítica,
Notícias falsas por tudo. Nós liberamos vocês porque vocês são os melhores, os mais poderosos, os mais letais. A força que o mundo já viu. A maior força que o mundo já viu. Esse foi o final do discurso dele, onde ele direcionou a fala justamente para os combatentes americanos que fazem parte desse conflito, antes de passar a palavra para o general, que explicou exatamente como foi o planejamento deste ataque. Disse que durou meses, em algumas ações até anos. É interessante. Eu não tinha assistido o discurso dele e, curiosamente, convergi com aquilo que ele apresentou. Veja que, como eu disse, ele é militar. Ele trouxe a questão do que há de mais sagrado para os militares, o patriotismo e a honra. E a honra para o militar, ela segue, melhor dizendo, o princípio do dever cumprido. Que dever cumprido é esse? Cumprir o dever de morrer, primeiro, defender, mas, se necessário for, morrer pela sua sociedade, pelo seu povo. Onde que está o patriotismo dele? Somos um povo de guerreiros e nós vamos até o fim. Não esqueçam, no hino americano no final do hino americano, está dito: terra de homens honrados, terra de bravos. Praticamente, ele pegou o hino e disse: nós somos guerreiros e iremos até o fim. Por qual razão é necessário ir até o fim? Porque não dá mais para permitir que núcleos de indivíduos que odeiam os norte-americanos e odeiam a civilização ocidental continuem governando no Irã. Está muito claro. E quando ele fala, somos guerreiros e vamos até o fim, os militares norte-americanos, eles vão até o fim mesmo, porque existe, inclusive, uma relação da sociedade americana com os seus militares que é bem diferente daquilo que a gente encontra em outros lugares do mundo. Eu estava em Washington e fui num determinado lanchonete ou restaurante, eu não lembro agora, estava perto do Capitólio, e eu estava lá tomando um lanche e entrou um soldado americano. Soldado, foi general, major, nada disso, foi um soldado americano. Na hora que o soldado entrou, ele fez o seu pedido, foi para o balcão, fez o seu pedido. O dono do restaurante chegou, foi até ele e disse: aqui o senhor não paga. Peça o que o senhor quiser e aqui o senhor não paga, porque os nossos heróis e os nossos defensores não pagam nada. Nós é que devemos a você. Na hora que o dono do restaurante falou isso, um cidadão se levantou e disse: pode deixar, ou eu pago ou eu divido com o senhor. E algumas pessoas o aplaudiram. Estou falando isso em 2012. Quando eu estive lá, em Washington, além de outros estados americanos, que eu vi o mesmo fenômeno. O que isso significa? A sociedade americana não quer guerra, porque não quer ver os seus filhos mortos. Mas, uma vez a guerra iniciada e explicado que isso está ocorrendo para defender os norte-americanos, os militares americanos têm todo o apoio da sua sociedade. E, ao ter todo o apoio da sociedade, significa o quê? Eles vão dar os recursos que forem necessários para usar a violência que seja necessária para encerrar essa guerra o mais rápido possível, independentemente dos debates políticos que vão acontecer no Congresso, se está legítimo ou ilegítimo. A sociedade americana vai entender e vai apoiar. E o Reg 7 foi muito claro. Somos soldados, somos guerreiros, somos um povo de bravo, embora ele não tenha falado, e vamos até o fim, porque nós não podemos permitir mais riscos para a nossa sociedade. Isso certamente será usado ao longo do ano, inclusive para mostrar: é um governo que se preocupa com o povo americano. Marcelo, fica aqui junto com a gente, que eu vou trazer agora uma notícia que a Guarda Revolucionária do Irã anunciou ataques contra o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo o exército iraniano, a sede do comandante da Força Aérea israelense também foi alvo. O governo de Israel não confirmou o ataque e não há relatos de feridos. O chefe da segurança do Irã anunciou que o país não vai fazer acordo com os Estados Unidos e com Israel. E, de acordo com a imprensa iraniana, o número de mortos iranianos na guerra já chega a 555. Números, então, atualizados pela nossa equipe de jornalistas. Marcelo, o Irã, então, se mostra de uma forma que não está pronto para negociar, não está pronto para nenhum tipo de acordo. Isso foi cogitado ontem pelo presidente Donald Trump, mas o Irã se mostra impenetrável, firme na decisão de que não está pronto para negociar. Sônia, a expressão que você usou, ela é importantíssima. Você disse: não está pronto para negociar. Por qual razão? Porque quando você observa o cenário da guerra, observa a configuração do governo, a situação que eles têm e o nível de crimes, ou o número e nível de crimes que eles cometeram, eu diria assim: eles não podem negociar.
porque eles sabem que eles são criminosos internacionais, eles sabem que eles perderão tudo. Por isso, eles só estarão prontos para negociar, tal qual você falou, e é fantástico ter falado isso, porque só estarão prontos quando eles não tiverem mais nenhum recurso, quando eles perceberem que já não dá mais. E muito provavelmente, eles talvez, parte expressiva deles queiram ir para o martírio. O grande problema é que os criminosos, quando fazem o martírio, eles fazem o martírio seus e dos inocentes iranianos. Ora, isso junta duas questões. Aquilo que o Rexet falou, vamos até o fim. E aquilo que está colocado aí, não tem condição, nós não podemos negociar, nós temos que ir até o fim. Estaremos prontos quando não estiver mais nada, inclusive o martírio já tiver sido executado. Essa é a razão pela qual eles vão continuar bombardeando para tentar regionalizar o conflito, imaginando que poderão surgir grupos para fazer revoltas internas nos países árabes, ou que esses países árabes possam ficar ao lado deles, argumentando que são muçulmanos contra os ocidentais, algo que não está se configurando. E aí eles tentam atingir o gabinete do primeiro-ministro, o Netanyahu. Ora, o Domo de Ferro, ele é muito poderoso. É possível que haja algumas restos que passem do Domo de Ferro, que é o sistema de defesa israelense, mas dificilmente atingirão o gabinete do primeiro-ministro ou atingirão o governo israelense sem produzir algo que seja a manutenção e a estabilidade governamental. Até porque a tecnologia que eles têm, apesar de ter uma boa tecnologia de drones, não se compara à tecnologia que tem Israel. Fotos do primeiro ataque que aconteceu no ano passado de Israel ao Irã, quando eles foram para minar o sistema, o programa de mísseis balísticos, uma das fotos que foi divulgada para o mundo inteiro e foi confirmada que era real, é um míssil entrou no apartamento de um dos líderes, de um dos chefes do programa, e atingiu o quarto desse indivíduo. Isso é tecnologia. Eu não estou glamorizando a morte nem a violência, estou apenas falando da tecnologia. A tecnologia é gigantesca, coisa que os iranianos não têm. Por isso, ficar bombardeando, eles precisariam ter muitos mísseis, centenas e milhares de mísseis para poder jogar todos e um ou dois romper o domo de ferro. E ainda assim, esses mísseis precisam ter uma tecnologia de precisão que eles não têm, razão pela qual o efeito me parece que será muito, mas muito baixo. Vai restar apenas eles irem até o fim. Marcelo, outra notícia que chega aqui para a gente é que nesse terceiro dia de guerra no Oriente Médio, novas explosões atingiram a capital iraniana, Teherã. Já o Irã voltou a disparar mísseis contra Israel e, segundo o exército israelense, os sistemas de defesa aérea, como você mencionava, foram acionados para interceptar os projéteis. Sirenes de alerta soaram em várias regiões e a população foi orientada a buscar abrigo. A escalada aumenta e a tensão mantém o país em alerta máximo. Em um ataque anterior, no final de semana, 9 pessoas morreram em Israel quando um míssil atingiu uma cidade perto de Jerusalém. Marcelo, é exatamente o que você falava da tecnologia e dos sistemas de defesa israelenses. Israel, olha, eu tenho uma reverência, uma admiração e respeito muito grande pelo povo judeu, em especial pelo povo israelense, porque o povo israelense não é composto só por judeus. Israel é a única democracia no Oriente Médio. Inclusive, no parlamento israelense, há árabes, muçulmanos, cristãos e indivíduos que são população de Israel e participam do processo político. E há policiais muçulmanos que atuam dentro de Israel. Então, voltando, é algo muito espetacular a forma como é organizada, em especial o sistema de defesa israelense. A tecnologia israelense ela é usada no mundo inteiro. Quando alguém pegar um táxi, ou pegar um Uber, ou pegar o seu carro e olhar e dizer, puxa, eu vou seguir pelo Waze. O Waze é uma invenção israelense, tem várias outras. Então, a tecnologia deles detém precisão de combate e capacidade, eficiência na defesa. Há um risco de falhar aqui ou ali, como, por exemplo, falhou naquele ato monstruoso do Hamas, e ali resultou em 1.200 mortos. Houve uma falha de inteligência, e o serviço de inteligência de Israel não é um dos melhores do mundo, é o melhor do mundo da minha perspectiva, eu posso estar enganado. Mas a forma como Israel trabalha é sempre estrategicamente, e a população israelense está preparada para qualquer ação desta natureza, mesmo porque todos servem ao exército.
e as soldadas, vamos colocar bem isso, as mulheres que são soldados israelenses, são combatentes espetaculares. Talvez só alguns grupos, algumas mulheres da Turquia que conseguem se equiparar, mas elas são espetaculares. Então, a sociedade israelense está preparada para suportar isso, está preparada para pegarem armas, para se defender, inclusive. Em síntese, foram feitos ataques, mas a tentativa do Irã é dizer assim, vamos bater em Israel e bater nos aliados dos Estados Unidos e estimular rebeldes e revoluções internas nesses países para dizer, olha, o nosso inimigo é Israel, não são os árabes, é Israel, para tentar ver se une. Eu não acredito que isso terá sucesso. O sucesso é baixíssimo, a perspectiva de sucesso é baixíssima. E Israel, mais uma vez, vai sobreviver. Não são apenas 10, 20, 30 anos ou 50, 100 anos que Israel está sobrevivendo. São milhares de anos, mais de 5 mil anos. Mais de 5 mil anos. Marcelo, e esse ataque, essa guerra, a gente já pode chamar de guerra, né? Já é uma nomenclatura aceita. Isso marca uma nova fase de instabilidade sistêmica, falando em política global? Sim, é curioso. É uma pena, porque eu teria que explicar alguns elementos de relações internacionais, mas eu vou muito direto na tua questão, Sônia. Está gerando uma certa instabilidade por uma razão muito simples. É uma guerra que é uma guerra fundamental para garantir, primeiro, a perspectiva de uma política externa do Donald Trump, que não veio apenas para defender os Estados Unidos. A primeira coisa que o Trump disse, os norte-americanos têm que ser grandes novamente por uma razão simples, porque os Estados Unidos não podem prescindir da sua grandeza, porque é a grandeza norte-americana que garante a sobrevivência dos Estados Unidos. É triste falar isso, mas é verdade. Os gigantes têm um problema muito grave. Quando eles caem para se quebrar totalmente por causa da altura em que eles estão. Então, primeiro, os Estados Unidos, o Trump falou isso. Temos que proteger os Estados Unidos e a sociedade americana, mas proteger os Estados Unidos e a sociedade americana significa proteger o Ocidente e proteger os valores ocidentais, proteger o cristianismo, que está sendo atacado no mundo inteiro e não é divulgado. As pessoas não divulgam como os cristãos são massacrados. É isso que ele está dizendo. Aí o Trump pegou e disse, para fazer essa defesa, eu tenho que reordenar o sistema internacional. Razão pela qual ele se impôs diante da Europa. A Europa se esquivou durante décadas, deitada em berço esplêndido, com base nos recursos que os norte-americanos propiciavam para garantir a OTAN, para garantir segurança comercial e econômica, ao ponto de ter perdido empresas. Ele simplesmente disse, então, nós vamos ser líderes. Esta guerra, ela é um ponto-chave para dizer o seguinte, nós temos que ir nos núcleos que podem significar a desestabilização do mundo inteiro. Podem ver, a Venezuela sofreu um impacto, mas não desestabilizou o mundo. Já o Irã, sim, porque o Oriente Médio significa a produção de petróleo, que fornece para o mundo inteiro, ela significa o encontro de 3 civilizações, poderíamos dizer 4 civilizações. Ali, o que ocorre lá, se for generalizado, pode significar uma desestabilização e uma guerra geral. O que é uma guerra geral? Guerra geral não é como estão falando aí, guerra total. Guerra total é a guerra que envolve todos os segmentos de uma sociedade para defender esse país, produzindo ataque e suporte logístico e suporte econômico. Isso é guerra total. Guerra geral é a guerra que envolve todos os grandes do sistema internacional e, por isso, envolve o mundo inteiro. Ora, ali o que acontece significa a desestruturação do sistema internacional, podendo gerar uma guerra geral. Produzir, para não ficar essa sonoridade errada, produzir uma guerra geral. Por isso que o que está ocorrendo ali vai representar um reordenamento. Enquanto Trump mantiver a postura firme, certamente ele vai dizer, estamos reordenando de uma perspectiva de preservar os valores ocidentais. Agora, é óbvio, para isso ele precisa ter apoio dos europeus, que até agora estão se mantendo, eu diria assim, com uma certa elegância estratégica, mas não estão tendo a coragem diplomática e a coragem estratégica de se assumirem enquanto Ocidente. E por isso dizer, estamos ao lado dos Estados Unidos definitivamente, porque todos estão dizendo, apoiamos os Estados Unidos fizeram, o Irã é um regime de desestabilização do mundo, mas
nós temos que defender também os princípios da ONU, a autodeterminação dos povos, que é uma outra consideração, que se tiver uma outra oportunidade a gente pode tratar, para ver como isso é divulgado de uma forma inadequada, às vezes até cínica. Porque se aplica ali não a questão da autodeterminação dos povos, mas um povo só tem direito à autodeterminação quando ele, usando dessa autodeterminação, não massacra o seu próprio povo para apoiar determinados governos que querem massacrar outros povos, atingindo a autodeterminação dos outros. Por isso se legitima que a autodeterminação dos povos, no caso do Irã, esteja sendo respeitada para preservar e recompor um governo legítimo pela sua sociedade, já que o Irã desestabiliza o mundo inteiro. Não é só o que ele está fazendo lá. Ele estimula e financia terrorismo no mundo inteiro. Marcelo Suano, consultor de risco político e relações internacionais, muito obrigada. Ficou mais de 30 minutos aqui com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por ter esclarecido questões importantes em relação a esse conflito no Oriente Médio. Boa semana para você, Marcelo. Obrigada mais uma vez. Para você também, Sônia, para todos da Record News. Eu fiquei esse tempo porque, como um carinho especial, a Record merece. Tá? A Record News merece. Obrigada, Marcelo. Boa semana.